Nesta aula vamos ver como trabalhar com as ferramentas de vetores ou ferramentas vetoriais. Podemos abrir um fecheiro que eu tenho preparado, Open, Vetores, e podemos abrir aqui esta janela. Portanto, eu já mostrei alguns vetores, mostrei, por exemplo, não é preciso fazer, eu vou só mostrar uma das ferramentas, um dos tipos de imagem vetoriais que nós usamos, foi este. Então eu vou aqui abrir mesmo num documento à parte. Portanto, isto foi criado em Illustrator, isto é vetorial, portanto não é bitmap. E nós podemos também no Photoshop criar imagens vetoriais. Embora o programa indicado para fazer imagens vetoriais é o Illustrator ou o CorelDRAW, mas a possibilidade de nós criarmos algumas ferramentas vetoriais pode ser útil para nós fazermos desenhos simples, portanto vetoriais, mas simples, porque, como disse, o Illustrator está muito mais bem apetrechado para fazer este tipo de imagens e também para usar seleções, ou melhor, é mais usado para seleções no Photoshop, porque nós podemos ter um controle total sobre a seleção que vamos fazer. Por exemplo, eu tenho aqui esta imagem e nós vamos poder selecionar aqui só esta parte, mas apenas fazer uma simulação. E portanto, nós vamos também ver, antes de vermos como fazer esta seleção, vamos rever aqui algumas ferramentas que temos visto, nomeadamente aqui o retângulo, mas vamos já duplicar aqui esta camada, portanto Ctrl J e ocultar. Portanto, nós podemos usar então esta ferramenta aqui. Nós temos usado a Rectangle Tool, portanto é bastante simples de usar. Eu já estive aqui a fazer algumas alterações, é por isso que ele está a aparecer-me com esta proporção. Portanto, eu vou aqui arrastar para baixo. Eu vou deixar aqui Apply, portanto eu vou deixar aqui esta ferramenta e nós podemos indicar uma proporção, é por isso que me apareceu logo uma proporção de 1:2, mas a tua está assim, vamos continuar assim, depois já voltamos aqui e vou tirar aqui o centro para ficar igual à tua. Portanto, aqui eu vou apagar este retângulo, não vamos precisar dele. Portanto, como eu estava a dizer, nós podemos desenhar o nosso retângulo, podemos tratar o preenchimento, podemos tratar o stroke, portanto o contorno, podemos definir qual é a espessura do contorno, qual o tipo de linha e quais as suas dimensões. Portanto, nós podemos simplesmente arrastar ou podemos também, vou voltar aqui, Apply, portanto eu vou voltar aqui, nós também podemos dizer que temos aqui 350 pixels e ele obviamente vai aumentar. Portanto, este elo é para nós mantermos a proporção entre a altura e a largura. Portanto, se eu clicar aqui, se eu agora colocar aqui 400 de largura, ele também vai aumentar em altura. Aqui nós podemos combinar layers, portanto, somar ou subtrair, ou apenas a interseção. Portanto, vamos imaginar que tínhamos aqui duas formas, e queríamos que elas se juntassem, que elas se subtraíssem, que elas se intersetassem numa zona, portanto, apenas a zona de interseção delas fica visível, e o contrário, apenas a interseção delas fica invisível. Então nós podemos também alinhar. Eu quero chamar a atenção que para este aqui tem que ser formas e para este terão que ser pets. Portanto, aqui terás de ter como pet, converter para pet. Mas já vamos aqui, também não é muito complicado, mas já voltamos cá. Aqui nós podemos então alinhar os nossos objetos. Vamos imaginar que temos dois, queremos alinhar à esquerda. Portanto, se eu tiver aqui um, ele alinha a esta margem que é a esquerda, a margem que está mais à esquerda. Portanto, o mesmo para as outras todas, à esquerda, na horizontal, à direita, o topo, vertical, o fundo, depois distribuir na horizontal, distribuir na vertical, e aqui align to canvas. Portanto, aqui é alinhar a área da imagem. Se eu colocar aqui, se eu tiver esta ativa, ele vai alinhar os meus objetos, por exemplo, todos ao topo. Portanto, mesmo que eu estejam aqui, eles vão todos para o topo da imagem. Se tiver a seleção, ele vai para a margem que estiver mais acima, no caso se for o topo. Aqui nós podemos trazer as formas para a frente ou para trás. Portanto, aqui traz a imagem toda para a frente, portanto passa por trás das outras todas e é a primeira da frente. Aqui anda só um passo para a frente, portanto vai andando um de cada vez, e o mesmo para trás. Portanto, aqui envia para o fundo para o fundo todas as formas que estão lá,
estão neste layer, atenção, que estão neste layer, e aqui vai enviando um passo de cada vez. Portanto, desculpa, aqui é que vai enviando um passo de cada vez e aqui envia então tudo para trás de todas as outras layers. Nós aqui temos mais hipóteses, portanto aqui nós podemos desenhar livremente. Aqui nós dizemos que queremos quadrado, portanto quando formos desenhar, desenhamos um quadrado. Aqui podemos definir uma medida fixa, portanto imagina 120 por 100, por exemplo, quando eu for desenhar fica logo, eu só tenho que clicar porque ele já aparece logo aquilo que eu defini. Aqui este do profissional também é interessante, vamos imaginar que eu preciso sempre de uma proporção 4:3, por exemplo. E eu posso pôr aqui a partir do centro, portanto quando eu desenhar ela vai sempre a partir do centro onde eu tinha o rato. E desenha-me então a minha forma. Nós aqui temos então esta opção, portanto ela de origem vem como shape, portanto como uma forma, mas se nós quisermos que ela fique como vetor, podemos clicar aqui ou com pixels aqui. Portanto há algumas operações só como shape, outras só como pet, e aqui pixels é o normal do Photoshop. Quero mostrar aqui mais um truque, nós podemos clicar com o botão lado direito aqui em cima desta ferramenta. Isto é igual para as outras ferramentas também, portanto nós podemos clicar e dizer Reset Tool, portanto ele repõe estes valores todos de origem com os valores padrão do Photoshop, digamos assim. Portanto ele, neste caso nós já tivemos a desenhar, mas ele repõe sempre para os valores que nós quisermos. Desculpa, não é para os valores que nós quisermos, é para os valores padrão do Photoshop. A ferramenta de texto nós já vimos. Vamos então ver aqui a Pen Tool. Eu vou apagar este retângulo, era apenas para exemplificar. Mas antes disso eu quero mostrar que temos aqui mais ferramentas. Portanto, esta é igual à primeira, mas tem os cantos redondos. A grande novidade é que temos então aqui os 10 pixels, que é aqui o redondo. Então, nós podemos controlar. Eu vou aqui exagerar. Portanto, repara que esta nova forma apareceu logo completamente diferente da outra. E nós temos também aqui a Polygon Tool. Portanto, nós podemos clicar uma vez só e definir a dimensão delas e quantos lados terá, se queremos arredondar os cantos ou não, se é tipo estrela. Portanto, pode experimentar. Depois tens aqui ainda a percentagem. Eu vou aqui criar uma. Portanto, ela aqui ficou um pouco estranha devido às configurações que eu já tinha. Mas repara que eu vou pôr aqui um 8. Vou pôr aqui agora um 8 e repara que tenho muito mais cantos. Portanto, mas tem tudo a ver com as configurações que eu tinha lá. Portanto, eu vou aqui meter, por exemplo, 100%. Desculpa, 99%, pois. Portanto, aqui fica mesmo uma estrela só com riscos. E o contrário, se eu meter aqui 0, fica o contrário. Portanto, preenche a forma toda. Portanto, ele de origem vem com os 50. Já estou para aqui a criar formas indiscriminadamente, sem necessidade. Portanto, podes pôr aqui, por exemplo, 30 também. E podes criar os polígonos à tua forma, à tua maneira. Depois temos a linha, portanto, criar uma linha. Nós temos aqui, a única novidade é aqui a espessura da linha, portanto, se mudarmos aqui, portanto, teremos uma linha muito mais grossa. Podemos clicar em todas elas, podemos sempre definir aqui e depois quando clicarmos ela já tem as novas definições, ou até sem desenhar nada podemos clicar e depois desenhar então. E temos aqui a Custom Shape Tool, em que nós podemos desenhar uma forma pré-definida. Portanto, nós podemos vir aqui escolher qual é a forma que queremos. Portanto, eu vou inventar aqui uma chamada, por exemplo, e agora eu posso definir o tamanho, se é a partir do centro, se reserva as proporções, e eu tenho então aqui a minha forma desenhada, aquela que eu escolhi. Obviamente há lá mais, portanto agora era uma questão de escolhermos a que quiséssemos. Por exemplo, aqui uma patinha,
e ok, e portanto fica aqui a pata feita, sempre em função do que nós temos aqui. Portanto podemos depois sempre alterar de forma a obter o resultado que nós queremos, como é óbvio. E em relação a estas ferramentas, as shapes, nós já vimos todas as hipóteses. Repara que em cada uma delas é criado aqui um novo layer. Portanto, nós também já tínhamos visto isto. Eu vou agora apagá-las. Portanto, vou aqui apagar estes 3 layers. E agora quero mostrar então aqui a Pen Tool. Esta tem aqui mais algumas coisas para saber. Nós já usámos, eu já mostrei como usar para fazer seleções. A Pen Tool, ela traça pontos e curvas de Bezier, portanto podes explorar o que são curvas de Bezier. De qualquer das formas eu vou explicar. Se usas o Illustrator, provavelmente já usas as curvas de Bezier, portanto só tens de clicar num ponto, noutro, e vais desenhando. Se tu quiseres fechar, perto do primeiro aparece o círculo, mas antes disso eu quero mostrar aqui uma coisa. Agora vou clicar e não vou largar logo o rato, vou arrastar. Repara que eu fico então com aquelas alças, é isto que chamam-se as curvas de Bezier, e eu vou então agora fechar. Repara que todos estes cantos são vértices, mas estes aqui ficou redondo, portanto em função daquilo que eu apliquei. Eu vou aqui continuar. Eu quero mostrar aqui a próxima. A próxima é a Free Pen Tool. A Freeform, desculpa. Nós podemos, por exemplo, fazer isto. Portanto, onde passarmos com o rato, ela cria logo os pontos necessários. Pode ter algum interesse, eu prefiro a outra, porque a outra depois eu tenho um controle melhor, ela ficará aqui com muitos pontos. Mas eu quero mostrar aqui o adicionar um ponto, portanto aqui eu posso querer adicionar um ponto aqui no meio, por exemplo, e posso puxá-lo logo, por exemplo, e tenho as alças. Ou posso querer retirar um ponto, portanto vamos imaginar que eu agora tinha colocado e já não preciso deste, clico e ele retira imediatamente. Ou posso querer converter o ponto, portanto, os que são bicudos, digamos assim, passam a ter as alças, eu clico e arrasto e posso logo até mexer as alças. Repara, eu quando mexo aqui as duas alças, elas mexem as duas ao mesmo tempo. E o contrário, portanto, se eu tiver já um ponto que tem as alças, se eu clicar, ele perde as alças. No entanto, eu posso sempre voltar aqui e preencher. E agora posso mexer aqui uma alça individualmente. Repara que eu posso então aqui fazer aquilo que eu pretender. Aqui a ferramenta, desculpa, não é isto que eu queria mostrar esta ferramenta aqui em baixo. Portanto, esta ferramenta direta permite-nos mexer, desculpa, eu tinha isto selecionado de baixo, portanto, aqui a Path Selection Tool seleciona aqui o vetor todo e nós mexemos-lo à vontade. E enquanto que a Direct Selection Tool, nós podemos mexer só um ponto. Repara que nós podemos clicar aqui num ponto e reduzi-lo, aumentá-lo, mudá-lo de posição. E podemos também mexer nas alças, uma de cada vez, de forma a podermos obter aquilo que nós queremos. Portanto, eu vou apagar esta forma toda. Repara, eu agora tinha, ainda bem que aconteceu, foi sem querer, eu tinha aqui a ferramenta de seleção direta e eu fiz apagar. Portanto, eu apaguei este ponto e as linhas à volta. Portanto, repara, agora tenho uma forma incompleta e estou a apagar os pontos. Portanto, se nós queremos apagar tudo, eu vou aqui andar para trás, assim, e se nós queremos apagar tudo, escolhemos a Path Selection Tool e fazemos Delete, e aí sim apagamos tudo. Vamos também apagar esta. E quero mostrar também aqui uma situação. Eu vou aqui desenhar uma forma rápida, não é importante. E se nós tivermos aqui selecionado Auto Add Delete, nós vamos poder automaticamente adicionar ou apagar pontos. Portanto, eu tenho a ferramenta Pen normal, não tenho nenhuma das mais e menos, portanto tenho a normalíssima. E se eu clicar aqui no meio, devido a eu ter esta opção aqui, eu posso aqui criar um novo ponto, onde eu quiser. Portanto, repara, eu estou a adicionar pontos, fazer andar para trás.
ou posso também removê-los se eu clicar em cima no ponto. Eu não estou a clicar em nada, estou apenas a passar com o rato. Mesmo aqueles que já estão criados, eu vou poder, repara, aqui adicionar, mas quando eu acertar em cheio num ponto eu vou poder apagá-lo. Aqui eu estava a clicar mesmo em cheio, aqui no outro ponto que eu já tinha criado, portanto já está aqui uma grande confusão. Aliás, eu estou a adicionar pontos, portanto eu vou tentar encontrar aqui um ponto, repara, aqui, e ainda por cima as formas não estão fechadas, portanto aqui eu vou apagar este ponto, repara, agora deu para ver, eu apaguei este ponto. Portanto às vezes nós estamos a clicar aqui em cima das hastes e gera alguma confusão, portanto nós podemos fazer zoom mais para tentar resolver a situação e perceber onde é que estamos a clicar. Portanto, nós temos aqui outro truque que é clicando no control, deixando de estar pressionado, nós temos acesso à ferramenta de seleção direta e podemos aqui mover à nossa vontade. Portanto, é assim que funcionam aqui os nossos truques, digamos assim, do Photoshop. Portanto, eu vou apagar tudo e quero mostrar aqui, eu vou aqui abrir o Illustrator e tenho um fecheiro aberto, aquele fecheiro das rodas que nós temos usado. Portanto, eu vou selecionar aqui este desenho vetorial do Illustrator, vou copiá-lo, portanto Ctrl C, vou ao Photoshop e vou fazer Ctrl V. Portanto, repara, ele pergunta de que forma é que queremos colar, se é como Smart Object, que já vimos, se é como Pixels, se é como uma Shape ou se é como Pet. Portanto, aqui como Smart Object nós já vimos, como Pixels é o formato normal do Photoshop, aqui como forma, e este é o que nos traz a possibilidade de editar os pontos com as ferramentas que temos aqui. Portanto, são compatíveis, vamos experimentar. Eu vou fazer OK, OK, sim, e vou fazer zoom para vermos aqui o que estamos a fazer. Eu tenho aqui a ferramenta de seleção direta, vou aqui clicar num sítio e repara que eu estou a editar os pontos. Estou a estragar tudo, na verdade, mas não é isso que é importante, era apenas para mostrar. Portanto, repara que umas rodas que parecem simples têm aqui muitos pontos. Isto foi mesmo tudo criado no Illustrator. Não foi ponto a ponto, alguns foram automáticos, mas repara que eu posso também vir aqui e trabalhar como se tivesse criado aqui. Portanto, eu posso apagar aqui os pontos que eu quiser. Portanto, repare, eu aqui tenho dois lado a lado, se calhar não precisava, se calhar até precisava, por algum motivo eles estavam lá, mas há aqui pontos que provavelmente eu podia ter dispensado, não sei. Portanto, aqui tenho dois, provavelmente não precisaria, aqui também tinha dois, mas isto era só para mostrar que nós podemos criar as nossas ferramentas de desenho vetorial no Illustrator, fazer copiar-colar, e ao colar, se escolhermos Pets, nós temos então, é igual a termos desenhado aqui, portanto é exatamente igual a termos desenhado aqui no Photoshop. Em relação às ferramentas de desenho vetorial, nós já vimos tudo, quer dizer, em relação às ferramentas, não em relação ao painel. Na próxima aula veremos então o painel e veremos mais algumas formas de trabalhar com desenho vetorial.